Então vamos comentar um pouquinho, fazendo essa experiência. Nós estamos querendo compartilhar, não somente família, mas com as pessoas que nós amamos, né, que Deus quer que ouçam. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que eles perguntaram, Zé? Por que você acha que eles perguntaram? Porque os discípulos não estavam lavando as mãos, não estavam fazendo como era o costume dos anciãos. E eles estavam zelando, não é? Se importando, exigindo obediência, não é isso? E mais, pois não lavam as mãos quando comem pão. Não tem nenhum lugar na lei que manda isso. Jesus não está dizendo para comer com a mão suja, não. Não está defendendo isso. Mas Jesus, ele aproveita cada oportunidade. Ele, porém, ele quem? Jesus. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O que você entende disso, Israel? Por que vocês transgridem o mandamento por causa da vossa tradição? O que esse texto faz sentido para você? Fala alto. Os fariseus, eles punham mais peso na tradição do que na lei. Eles achavam mais importante cumprir a tradição do que o resto da lei. É isso que Jesus está chamando a atenção. Darcília, o que você entende dessa? Jesus quis pegar ele. Foi bom vocês tocarem nesse assunto. Por que vocês transgridem o mandamento por causa da vossa tradição? Jesus vai explicar depois qual é a parte do mandamento. Não, eu sinto que é aquela coisa. Jesus, ele quer alertar muito para aquilo que é o principal. Mais do que tradição é a lei. O mandamento. Essa palavra lei, muita gente assusta. Lei e mandamento é a mesma coisa. Eu falo lei, porque é lei mesmo. Claro. Lei. Jesus está falando, vocês, por causa da vossa tradição, vocês quebram a lei de Deus. E hoje em dia é a mesma coisa. Por exemplo, eu vejo às vezes, se dá muita importância ao domingo, sei que, mas o sábado está sendo quebrado. Se dá muita honra a uma tradição, que é o domingo, e se quebra a lei de Deus, que é o sábado, por causa da tradição. Hoje em dia está do mesmo jeito do que no tempo de Jesus. Muitos falam assim, aos fariseus, eles ficavam exigindo que fosse cumprida a lei. Isso é mentira. Os fariseus exigiam que fosse cumprida a tradição. Exatamente. E eu eles pergunto desprezavam a lei tanto quanto hoje se despreza a lei. E olha aqui, olha a continuação. Jesus falando para os fariseus, porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, porque naquele tempo não tinha INSS, não tinha isso, os pais iam envelhecendo e às vezes os pais dependiam, muitas vezes economicamente, dos filhos. O pai: hoje eu sou taxista, estou trabalhando, amanhã você vai ter que ser taxista, ganhar o dinheiro, ou você vai ter que sustentar o velho aqui, né? Vai me sustentar? Você vai me sustentar? Você vai me ajudar? Você vai ajudar papai, boneca? Então tá. Então, queridos, isso não é uma forma, Jesus está mostrando que ajudar financeiramente o pai. Aí o pai precisa, pai, que pena. Sabe aquele dinheiro? É oferta ao Senhor. Olha que interessante. É oferta ao Senhor. Eu dei para a igreja. O Senhor me perdoe, eu dei para a igreja. Jesus aqui também está colocando a família na ordem que a Bíblia coloca. Primeiro vem a família, depois a igreja. Porque a família é a igreja. Eu acho que é interessante lembrar uma situação que vivemos lá no Horto,
Eu lembro da Viviane Castanheira, que fazia parte dos nossos adolescentes, e teve a mãe dela, que era espírita, de centro de macumba, aquela coisa toda. E a mãe dela chegou e falou: Viviane, você está proibida de ir para a igreja. Eu não quero mais que você vá para a igreja. Na volta do colégio, que a congregação nossa ficava no caminho do colégio para a casa dela. E ela entrou lá na congregação, foi compartilhar com a gente que ela estava chateada com a mãe, que a mãe tinha proibido ela de ir para a igreja e que ela não ia desonrar a Deus por causa da mãe. Nós a repreendemos. Nós falamos: não, Viviane, não tem nenhum mandamento na Bíblia que te manda frequentar a igreja. Mas tem um mandamento que fala para honrar pai e mãe. Tem só aquele em Hebreus que orienta a não fazer como alguns que deixam É, de mas aí frequentar. não é é mandamento, é orientação. Agora, a Bíblia é orientação. Que fala para honrar pai e mãe. Frequentar a igreja é importante. Agora, se o pai proíbe, você acha que a pessoa vai estar servindo? Você fez um olhar assim? Não. Eu acho que ninguém está... E primeiro, não vai deixar de frequentar. Dá-se um tempo. Dá-se um tempo e obedece a mãe. Não, só sei E aí, que como é que a conclui gente agiu. o que aconteceu. Nós orientamos ela a obedecer a mãe, que nós estaríamos orando e que nós estaríamos apoiando. E nós falamos: dê seu testemunho em casa. Conquiste a tua mãe com a honra que você vai dar para ela. Um tempo depois, a mãe liberou ela para frequentar. E o primeiro culto que ela teve, assim, depois que ela foi liberada, foi aquela alegria. Aquela sensação tipo: eu venci, eu consegui conquistar o meu espaço. Ela não quebrou o mandamento de Deus. Mas qual seria a tendência normal de qualquer pregador? Não, você não pode deixar sua mãe te impedir de andar no caminho de Deus. A mãe não estava impedindo de andar no caminho de Deus, porque a gente anda no caminho de Deus no templo ou fora do templo. Nós temos que andar com Cristo em qualquer momento. Agora, nós temos que lembrar que a obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, vem em primeiro lugar do que tradição. Só queria chamar a atenção de uma coisa. E aí, onde está a honra a teu pai e a tua mãe? Os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. E o que é isso? É a lei. É a lei. A lei não vale mais. Todo mundo fala. Paulo disse que a lei não vale mais. Será que as pessoas estão entendendo realmente Paulo? Ou estou confundindo? Aqui diz que não estamos mais debaixo da lei. Jesus está citando o coração da lei, que são os 10 mandamentos. Tem alguma? Qual é a contradição? Não há. Não estamos debaixo. A nossa salvação não é pela lei. Estar debaixo é falar de salvação. Mas quando Jesus cita honra teu pai, ele não está me orientando, cumpre o que está escrito na lei? Esta é a incoerência. Qualquer pastor chega aqui, claro, honra teu pai. Mas no mesmo texto dos 10 mandamentos fala, e o que eu falo com vocês e com quem quer que esteja nos ouvindo, goste ou deixe de gostar, ouça ou deixe de ouvir. Isso aqui é honrar ao Pai, e eu não vou honrar a meu Pai do céu, que me fala, eu separei um dia, não foi a igreja tal da Idade Média que instituiu um dia. Jesus estava aos sábados, ali fala honra ao sábado. Sábado não salva. Mas não é honra? Honrar pai e mãe salva? Leva alguém para o céu? Mas não estão te pedindo para honrar pai e mãe? É Jesus. Antes de Paulo é Jesus. O que eu entendo que Jesus está me pedindo aqui? Não está me pedindo para seguir o que está escrito na lei? Está repreendendo eles, porque como é a tradição... Vocês estão nos criticando por causa de tradição. E eu lhe digo uma coisa. Todos os dias têm que ser importantes. Alguém fala, temos que santificar a todos, sim. Mas se tem um dia, por exemplo, lá onde eu trabalho, na Unitax, reunião, tenta marcar reunião domingo.
Não. Durante a semana não dá por causa do trabalho. Domingo é o dia oficial. O domingo é realmente o dia que, mesmo a sociedade leiga, é o dia que as pessoas tomam. Mas eu quero só trazer aqui um testemunho da palavra. Jesus, nesse texto ele está falando a mim. Se não está falando a você, não sei, mas a mim ele está falando. Honra teu pai. E isso está na lei. Ele está mandando, cata isso ali, cata isso aqui, cata isso. Né? Muitas igrejas que eu vou, chega lá no domingo, a palavra é como se fosse o quê? Um regulamento, um manual, um mandamento. Por quê? Porque naquela hora interessa o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É interesse deles. E não está nos 10 mandamentos. E não está nos 10 mandamentos. Mas quando nós temos interesse particular, a gente exige. Os fariseus estão exigindo que se guarde a tradição. E a gente tem que perguntar para nós hoje, se Jesus estivesse vivo hoje, o quanto do que nós estamos vivendo é tradição? Ou será que Jesus não está me mandando aqui obedecer, honrar o pai, mãe? Então, queridos, é fazer a leitura. Então hoje o grande conflito de entendimento é uma coisa que eu quero lembrar. Sempre quando a palavra deixa de ser a palavra, o que está escrito, uma pessoa comum, uma criança entendendo. Shael, quando você ouve aqui, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, né? Não precisa ajudar financeiramente o seu pai, porque é oferta para o Senhor. Shael, você entende o quê? Tem que honrar ou não tem que honrar o papai e a mamãe? Tem que honrar. Tem que honrar. Mas as pessoas hoje, Shael, estão dizendo que a gente não tem mais que seguir. Porque sabe onde está escrito esse honra teu pai? Vamos ver. E aí ele falou agorinha, vamos ver se você lembra. Nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Aliás, Darcília, na nossa competição que a gente faz ao sábado, eu quero os 10 mandamentos de cor. Honra teu pai e tua mãe. Escrito em pé. Uma coisa que eu queria falar também, por exemplo, entre evangélicos e católicos. Os evangélicos às vezes se acham mais santos que os católicos, porque eles falam, não, eles fazem imagem de escultura, porque nos 10 mandamentos fala para não fazer imagem de escultura, e os católicos fazem imagem de escultura, por isso eles não servem a Deus. E nos mesmos 10 mandamentos fala, guarda o dia de sábado. Eu fico pensando, por que focar Só em um mandamento. num mandamento e não focar no outro? Está tudo no mesmo grupo. Será que quem falou, né, para não fazer imagem de escultura também não falou para honrar o sábado? É incoerência. Mas muita gente fala, eu era católico, eu saí. Será que saiu? Muitos, queridos, não é questão de sair da igreja católica, ou sair daqui, ou criticar. Eu considero os católicos meus irmãos. Eu considero os evangélicos também meus irmãos. Mas eu considero que é da natureza humana escolher o que convém. Eu quero isso, não quero aquilo. Isso me convém, não convém. Não é assim. Ah, pai, eu não quero cebola, não quero salada. Eu quero hambúrguer, pizza e Coca-Cola. E o que eu faço? Meu filho, come tudo. Nós também, como igreja, estamos fazendo pirraça. Ah, não quero isso aqui. Não quero. E nós temos a cara de pau de criticar outras denominações. Ô pai, olha, ele não comeu cebola. Aí o pai fala, mas você não comeu salada. Ah não, mas a cebola é mais importante que a salada. Quem que vai julgar o que é mais importante na alimentação? Então, amados, o tempo é curto. De forma alguma
Posso guardar o sábado e ir para o inferno? Com certeza. Com certeza. Ninguém está colocando o sábado como mandamento principal. Eu só estou pegando um exemplo. Porque é o mais quebrado ultimamente. Um exemplo. Sabe o que isso me lembra? Aquela passagem. Chegou aquele jovem rico. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Olha, faze... Vai, Maiaia. E aí ela é a enciclopédia bíblica. Fala assim, guarda os mandamentos. Assim. Aí ele citou. Perguntou, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Honra teu pai e tua Honra mãe. teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como te amas. Senhor, tudo isso eu tenho Desde a minha guardado. mocidade. O que me falta? E aí, o que ele respondeu? Respondeu que para ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres. E vem e segue-me. Aí ele saiu triste. Ele saiu triste, Bibi. Saiu triste. Por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas. E aí Jesus faz um comentário. Vamos ver quem lembra do comentário. Você lembra, Israel? Eu sei, é mais fácil passar um caminhão no sul de uma agulha do que passar do que um ciclo para um só. Ué, então Jesus está dizendo que isso poderia representar a condenação dele. E ele deu esse cara como exemplo. Mas ele guardava os mandamentos. Eu guardo isso, não matarás. Como é que é? Não matarás, não adulterarás. Não adulterarás, não isso, não aquilo, não aquilo. Senhor, eu tenho guardado tudo isso. Desde a minha Mas a mocidade. obediência dele não era completa nem de coração. Na hora que o próprio Cristo, e ele viu Cristo fazendo os milagres, na hora que Deus lhe pede, e Deus pode pedir algo que não seja específico, ele pode chegar assim, e aí ele vá para a África pregar. Não está escrito, papai, mas não está escrito. E aí ele vai para a África pregar. Deus tem pedido coisas para as pessoas, e às vezes a pessoa diz não para Deus. Na hora que Jesus pediu, vai, vende tudo que tens, era ou não era mandamento específico para aquela vida? Era. Jesus pediu para aquela pessoa. E teve na história um que fez isso, que até foi uma ajuda para os valdenses. Um senhor na França, em que ele leu esse texto, ele entendeu que era para ele, e ele fez exatamente isso. Só que com o dinheiro que ele tinha, ele era um homem muito rico, ele mandou traduzir e imprimir uma Bíblia. E ele saiu sem nada, só com a Bíblia, pregando o Evangelho. Isso na época do auge do catolicismo. Tudo bem que o grupo que ele liderou foram perseguidos, foram mortos, mas ele sentiu da parte de Deus isso. Sabe, uma coisa que eu quero deixar, quando você fala catolicismo, Darcy, me desperta meus sentimentos. Hoje eu poderia falar os evangélicos, porque hoje eu vejo, Darcília, todos nós, falhos, eu acho que nós temos que nos estimular a todos, meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos de qualquer denominação, a ter zelo pela palavra. Se bem que no final das contas é tudo a mesma coisa, porque os evangélicos saíram de dentro dos católicos, as tradições evangélicas saíram dos católicos, então... E as tradições dos católicos vieram de onde? De Roma. Tradições... Dos deuses pagãos romanos. Tradições vêm de tradições, que vêm de tradições, que vêm de pessoas. As tradições dos judeus. Eu só quero dizer que o ser humano gosta de criar tradições. Porque É da natureza humana. Eu faço, você repete, o outro copia. E Jesus está nos chamando a atenção. Ei, olha a palavra, olha o mandamento. Perdeu a validade? Não. Não perdeu a validade. Eu lendo esse texto, eu saio com vontade de honrar meu pai e minha mãe? Sim. E se eu vou à origem, onde está esse texto, Jesus está me remetendo lá para Êxodo. A lei. A Bíblia é toda válida. Não só quando me convém. Eu tenho que amar a palavra de Deus. isso. E uma coisa que eu quero chamar a atenção àqueles que estão nos ouvindo. Olhe, se você não está guardando as tradições da sua denominação. Uma coisa que Darcília sempre comenta, e é próprio aqui, você está preocupado só
Salvação. Poxa, mas salvação é importante. Eu estou preocupado. Eu estou com esse texto aqui. Vai lá, Priscila, manda ver. Não, foi um texto até que eu comentei no Facebook, que eu deixei bem claro. Jesus falando assim, em Mateus 5, a partir do 17. Não cuideis que vem destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Aí, por exemplo, esse cumprir, uns amigos nossos falam assim, Jesus veio cumprir, quer dizer, ele cumpriu por nós, nós não precisamos mais fazer a lei. Jesus honrou o Pai, a gente não precisa mais honrar o Pai. Aí o que acontece? Vim cumprir, Não é quer isso. dizer, Jesus é o cumprimento e nos livrou da lei. Não é por aí, olha a continuação desse texto. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí é aquela coisa, não, Jesus vai cumprir, eu não preciso cumprir. É Jesus que vai cumprir. Muitos têm esse tipo de interpretação, mas continuando. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja. Mandamentos de onde? Da lei? Ele está falando da lei. Tá? Qualquer, pois que violar. Violar? Se não está mais em vigor, tem como eu violar uma lei que foi abrogada? Não tem. Se ele está falando qualquer um que desses que violar um desses mandamentos, está se referindo à lei. Por menor que seja, por mais insignificante que pareça. Mas continuando, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, quer dizer, que às vezes a gente não consegue cumprir a lei, mas a gente está consciente, poxa, o ideal é esse, eu não estou conseguindo cumprir, mas o certo é cumprir. Mas o problema é que às vezes a pessoa não consegue cumprir e fala, por eu não consigo cumprir, então não precisa mais cumprir, e vai e ensina a outra pessoa que ela não precisa fazer aquilo. Aí aqui, Tem que comprar um óculos para você. E assim ensinado aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Só uma coisa interessante. Ele será chamado menor aonde? No reino dos céus. No reino dos céus. Quer dizer, Seguindo, Daniel, vamos ver aqui, Daniel. Daniel, alô? Alô, Daniel? Tá acordado? O que sua mãe acabou de ler? Que mesmo pegando o menor do... Pegando o menor, você pega o menor Não, pregar para os outros menores mandamentos, mesmo que seja insignificante, mesmo assim... Não, não deu para entender. Presta atenção, Daniel. Mamãe falou que se alguém ensinar. Vamos ler de novo. Espera aí. Lê aqui de novo. Presta atenção, Daniel, que você estava... Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, E assim ensinado aos homens, será chamado menor no reino dos céus. O que você entendeu? É porque se ele violar a lei e assim ensinar os homens, vai ser chamado menor no reino dos céus. Mas onde ele vai estar? Onde ele vai estar aqui? Aqui, de acordo com o texto, onde ele vai estar? No céu. No céu. Quer dizer que é possível a lei e violar alguns aspectos da lei e mesmo assim estar no céu? É. Exatamente. Porque a lei Mas ele será chamado o quê? Maior ou menor? Menor. Menor. Não é só violar. Porque Violar e ensinar. violar e assim ensinar, porque é aquela coisa, a gente vê que tem muita gente que não tem o conhecimento da lei de Deus. Mas aí é pegar, violar e ensinar. Mas a gente vê o quê? Por esse texto, a lei vale ou não vale? Vale. Vale. Só que tem gente que ignora, não entende, e tem gente que faz pior. Ensina que não precisa mais. Isso não vale mais. E uma coisa que bacana baseado nisso, sabe que a gente pode entender? O cara violou a lei. O cara ensinou que não se deve obedecer. E ele vai ser chamado menor no reino dos céus. Não vai dar. Quer dizer que a lei salva? Não. Ele violou a lei. Jesus, palavra de Jesus. Palavra de quem? Jesus. Ele violou a lei. Ele ensinou errado. Mas Deus viu sinceridade no coração dele. Ele chega. Agora, ele vai ser menor no reino dos céus. Tem gente que só se preocupa em entrar nos céus. A nossa vida aqui é curta. Nossa vida nos céus não tem fim.
E alguém chega lá, Senhor, poxa, olha a mansão do fulano, olha a mansão, e a minha? Você só tem um kitnet. Ô meu jovem, a sua kitnet aqui, não, não, olha, é um quartinho, aqui, você tem um quartinho muito legal. confortável, mas Muito é um bom, kitnet. Mas você tá... Isso. Ela não viu Não o viu? testemunho, ela Tá, tava lá depois, atrás. depois. Muito bem, queridos, é o Do pai do seguinte, vai ser salvo. Olha que coisa rica que a gente pode tirar daqui. Violou a lei, ensinou errado e está no reino do céu. Isso é o quê? Não é graça? É graça. É graça. Está no reino do céu. Puxa, Senhor, aquele é maior. Puxa, aquele... É porque ele... Mandou material. Vamos ler o restante. Lê o restante, Darcílio. O que vai acontecer? Seja menor no reino do céu. Porém... Aquele, porém, que os cumprir Cumpriu o que, Darcílio? a lei A lei? e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Olha, como eu sou ambicioso, mas não das riquezas, eu não estou preocupado com o que eu vou ter aqui, porque aqui eu sou um grande taxista, sou absurdamente rico. Não, daqui sou nada. Não? Então, mas como eu sou esperto, e eu sei que essa vida passa, e eu quero ser grande aos olhos de Deus, lá. Eu quero que o que está me esperando lá. E eu estou ensinando, meu Pai, que é a tua lei. Estou ensinando que é válido até hoje. Porque eu creio na validade desse texto. E aquele, vamos repetir, Darcília? Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Estou tentando cumprir, tanta coisa eu não cumpro, mas eu estou tentando cumprir e estou tentando ensinar. Primeiro aos meus filhos e agora nós estamos ousando compartilhar isso com o mundo. Não é objetivo magoar ninguém, não é objetivo machucar ninguém, mas é a minha obrigação ensinar e compartilhar. Não, e uma coisa que eu fico pensando, a igreja, ela tem uma resistência muito grande contra os homossexuais, porque é algo que eles falam, não, no princípio criou Deus macho e fêmea, e eles se baseiam no livro de Gênesis. E eu fico pensando, eles quebram as leis de Deus, falam que não vale mais, e eu já ouvi argumentos de pessoal que é homossexual e que são evangélicos homossexuais que falam assim, poxa, a lei tem muito mais texto que fala contra a quebra do sábado do que fala contra o homossexualismo. Quer dizer, se o homossexualismo é algo que deve ser combatido, então a quebra do sábado também tem que ser combatido. É claro, não está no mesmo nível, porque até, vamos dizer, aquela carta que Pedro e os apóstolos mandaram para as igrejas, ela falava da imoralidade sexual como uma das coisas básicas. Então, uma das primeiras coisas não era nem sábado. Imoralidade sexual, carne sufocada, o sangue e o sangue. As três Mas coisas. nós não estamos colocando o sábado como primordial. É porque é uma coisa visível. Não, mas eu tô falando... O amor é o mais importante. Eu tô falando, eles disserem que está no mesmo nível, não é. É claro, tipo assim, é a quebra desse mandamento da legalidade para que eles quebrem esses outros mandamentos. Sabe que a imagem... Estava falando... Veio uma imagem aqui na minha mente. Aquela imagem referindo a isso que vocês estão falando. Quando Jesus fala, tira a trave, um poste do teu olho, para tirar o cisquinho, o grãozinho. Você sabe que um grãozinho no olho incomoda. Imagina que o outro foi brincar com um palito de fósforo. Me ajuda. O palito, quem você vai botar um palito de fósforo? Aqui, tira. Como é que esse cara com aquele negócio vai ver? Hoje a igreja assim. Tá com um palito de fósforo, um palito de picolé que é maior. Aqui o cara foi brincar, né? Tem criança arteira. De criança arteira eu entendo. Tá um bocado aqui. Aí, deixa eu tirar um cisco no teu olho. Ai, já vi a bagunça. Deixa eu tirar. Para. O que Jesus fala? Primeiro eu tenho que resolver um problema. O meu problema. Eu tenho que tirar a trave, o palito de fósforo
o palito de picolé do meu olho. Me recuperar para ver. Agora estou vendo bem. Agora eu posso te ajudar. Que nem o médico doente tentar fazer a operação. Exato. Ele pode transmitir. Contaminar. Exato. Então, a igreja hoje é o cirurgião com as mãos contaminadas. É o homicida falando: pare de roubar. Mas você é um ladrão. Não, você é um homicida. Eu mato, mas eu não roubo. Tá errado. Mas você matou. Não, mas eu matei porque ele me ofendeu. Ele xingou a minha honra. Nisso eu posso. Aí o outro: não, mas eu não mato. Eu só roubo, porque eu estava com fome. Cada um justifica. O problema da igreja hoje é com que autoridade a igreja chega para um e diz: você está errado. Agora, se a igreja for Se ela capaz, não admite que ela também está errada. se alguém chega para ela e mostra, será que ela vai mudar? Não, porque a tradição é mais forte. Mas por que você acha por que você acha que a igreja não vai mudar? Se alguém falar assim: olha, queridos, olha, isso aqui não salva. Honrar pai e mãe. Ninguém está dizendo que honrar pai e mãe salva. E porque não salva, eu não preciso honrar? Não é questão de salvar ou não. A questão, essa é a questão. É agradável. A lei não salva. Ninguém diz. Ela não salva. Agora eu vou deixar de obedecer à lei porque ela não me salva? Então, queridos, presta atenção. Nós temos andado em várias igrejas frequentes. Já fomos igreja católica, já fomos na Assembleia, fomos na Batista, na Metodista, vamos lembrando, na Adventista, Na congregação cristã. Congregação Cristã e N outras igrejas. Cada uma se acha mais certa do que a outra. Algumas, nesse caso, se acham que só ela tem a salvação. Eu me acho imundo, pecador e falho. E por que eu estou ousando postar esse vídeo? Não é baseado nas minhas justiças. E eu tenho que ensinar. Agora, se servir alguma coisa for de utilidade. Agora, vamos parar de brincar e prestar atenção. É assim a igreja. Está lá o pastor pregando e o pessoal brincando. E não pega. Não presta atenção. E muita gente não presta atenção ao texto. A igreja também, até o próprio pastor que fica lá chamando a atenção, nós também, os pastores, estamos brincando enquanto Deus está pregando na palavra. Eu acho, por exemplo. E a gente não presta atenção ao texto e presta atenção à tradição. Por exemplo, eu vejo os pastores de hoje em dia como Nicodemos. São pastores Nicodemos. Eles sabem, têm consciência do que é o certo. Eles sabem que não estão vivendo um ideal, que estão mantendo uma estrutura errada, uma estrutura que quebra a vontade de Deus, mas preferem buscar Jesus no escurinho. Tipo, não. Como eu já ouvi falar, não, eu sei que guardar o sábado é o certo. Eu sei. Mas vamos tirar essa ênfase só de sábado, não é essa? Não, por exemplo, que nem aquele padre lá de Jardim. Uhum. Ele falava para sua congregação para não manter a confiança na imagem. Só que para ele era difícil, ele tinha consciência que a imagem não era algo bom para o povo. Tanto que ele, de púlpito, ele orientava o povo: gente, não ponha sua confiança na imagem. Quando vocês quiserem falar com Deus, falem diretamente através de Jesus Cristo. Não por Maria, não por Pedro, não por João. Mas ele estava falando aquilo cheio de imagens. Mas ele tinha consciência, mas ele não tinha força de fazer realmente uma mudança. Agora, por que... Deixa eu perguntar para quem? Israel, já que a gente está postando alguma coisa. Por que de noite? Por que Nicodemos foi de noite? Ele estava com medo de quê? Do sol queimar a pele dele? Por que de noite? Pra não... Se fosse um internato assim, pra não sofrer a chacota ou os outros ficarem assim, de olho nele, assim. É mais ou menos isso, assim, pra não ficar de mal com os outros.
Exato. Para não ficar de mal. Boa expressão. Para não ficar de mal. Tem muita gente que já falou para mim em particular, inclusive pessoas que são chamadas pastores, creem no sábado, mas vivem o domingo. E nunca sequer tocam nesse assunto. E tem muitos outros assuntos importantes. Mas ousamos nós tocar, e se ficar de mal com a gente, não entra dízimo na igreja. E se não entrar dízimo na igreja, mesmo que eu não dependa do dízimo, mesmo que eu não receba digamos que alguma outra pessoa, por exemplo, hoje eu sou taxista, eu não dependo do dízimo, digamos assim, dessa igreja, que para mim isso aqui é uma igreja. O conceito de igreja, eclésia. Agora tem gente que depende. Ou a igreja depende, ou o pastor depende, ou alguém depende de alguma coisa. E a gente tem medo de ficar de mal com as pessoas. Não posso pregar isso. Nós temos medo de pregar. Né? Jesus, quando pregava, raça de víboras. Era João Batista. Jesus também já. E vocês, doutores da lei? João Batista. Não, ele falando contra os fariseus e os doutores da lei chegaram. Senhor, falando assim, nos ofende a nós. Vou ficar de mal. Também. Vou ficar de mal. Ai de vós também, vós, doutores da lei. Ai de vós também. Quer dizer, Jesus lascou lá. Jesus não tinha preocupação de agradar o público. Ele falava diretamente. Ele apontava o pecado. A mensagem da igreja tem que ser mostrar o pecado. Nós vamos ficar por aqui. A gente continua amanhã. Que Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. E que tenha sabedoria saber que a gente agora quer compartilhar o que a gente ensina aos filhos com o mundo. Porque o tempo urge. E Deus quer falar a sua vida. Deus quer tocar no seu coração. Se serviu, amém. Se não, não critique. Simplesmente desligue. Mas se serviu, recomende, passe para outros. E vamos buscar a palavra. Eu digo isso da minha própria experiência. Eu, como pastor batista que fui, eu estava inserido dentro de um contexto. Pregando mensagem batista num contexto batista. Eu quero pregar a mensagem da palavra. Posso errar? Posso. Como denominações podem errar. Só que as denominações têm um compromisso. Eu posso mudar muitas vezes. Meu compromisso é só com a palavra. E se eu errar, vou continuar tentando me levantar e pregar a palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe mesmo. Ore e busque você na palavra a resposta para as suas questões. E viva a palavra. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.